também, acho que é conhecido já de vocês de alguns momentos, né? Você também aí que tem uma experiência de mercado bastante grande, principalmente nas relações internacionais, um dos responsáveis aí pela estruturação da Câmara de Comércio Exterior Brasil-China, né? E também aqui da casa, né? Então, grupo, só pegar aqui os nomes aqui para confirmar, né? Fernando Machado, Gustavo Albino, Gustavo Evangelista, Mara Caroline, Pamela Karina e Vinícius de Sá, né? O trabalho marketing de relacionamento e eventos como auxiliares em estratégias para o turismo. É isso, né? Os senhores terão meia hora, né? A gente já havia combinado que 30 minutos é o suficiente, né? Porém, eu vou deixar aqui como um pequeno aviso, né? Se caso estivermos chegando perto desse prazo estipulado, esse pequeno cartão aqui, né? Enquanto estivermos no prazo, ele vai ficar na posição verde, chegando no minuto final. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Nós somos do grupo New Marketing e vamos estar falando do marketing de relacionamento em eventos com os auxiliares na estratégia para o turismo. Eu vou apresentar o nosso grupo, começando com o Fernando, Gustavo Luzetti, Gustavo Nil, Mara Carolina e Vinícius Zita. A Mara vai estar falando, teoricamente, né, da parte do marketing de relacionamento. Oi, boa noite. Eu vou estar começando a falar sobre o conceito do marketing de relacionamento. Eu vou começar com uma citação, que é de Pro. Como ponto de partida, uma organização deve perceber que seu relacionamento com seus clientes deve evoluir, assim como o namoro. A fidelidade mútua e a confiança deve ser conquistada gradual e seletivamente. A empresa que constrói um relacionamento duradouro, um noivado, vence a batalha por clientes. Hoje em dia, as empresas elas tentam se fidelizar, né, cada vez mais, agradar cada vez mais os clientes, que isso é um ponto diferencial das empresas, ter uma boa comunicação com os seus clientes. No caso da prefeitura, ela tenta ter uma boa comunicação com o seu público, né? Bom, agora eu vou estar falando do marketing dentro de eventos e eu vou estar citando Veloso. Os eventos podem ser de natureza cívica, religiosa, social, cultural, formal, informal, regimental e protocolar. Os objetivos podem ser mercadológicos, promocionais, institucionais, vinculados às relações públicas ou à qualificação profissional e muitos outros. O marketing vem sendo crucial para os eventos, ele vem inovando e precisa ser feita toda uma análise para que consiga ir até o público-alvo. Gente, boa noite mais uma vez. Vou falar um pouco, né, do nosso cliente, né, entre aspas, que é a Prefeitura de Guararema. Fundada em 1898, possui aí 28 mil habitantes. E dentro desse setor turístico, dessa legislação, ela tem alguns órgãos, né? Que é o CAT, Centro de Apoio ao Turista, o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Guararema, e o PDDT, que é o Plano Diretório de Desenvolvimento Turístico. O CONTUR, ele é constituído por pessoas influentes no setor público e privado. Que tem, assim, vamos dizer assim, a maior importância, né? Aqui a gente vai falar um pouco da economia. Como a gente pode ver no gráfico, ela é bem mais elevada em termos de serviços, né? Vamos dizer assim, na sua grande maioria aí, relacionada ao turismo. Sim, a gente pode analisar nesse gráfico, primeiro, boa noite a todos, que o setor de serviços, ou seja, o setor de turismo como um todo, ele é extremamente relevante para a economia da cidade. O sistema de indústria, ele, embora até exista um valor, ele é nulo até no sentido de sustentabilidade, etc. E a agropecuária é muito limitada até por questões de logística da cidade, porque a cidade pequena não tem tanto terreno assim, para se trabalhar. A gente vai estar mostrando alguns pontos turísticos, né? Esse é o Paudalho, que na verdade ele era uma praça que foi restaurada, né?
hoje é um dos principais cartões postais da cidade. Aí tem também a Ilha Grande, né? Onde o pessoal faz um tour, caminhar por toda essa estrutura, né? O objetivo turístico dessa ilha é unificar o homem moderno com a natureza, com aquele clima de cidade pacata, né? Isso que faz as pessoas voltarem para Guararema. Esse é o Parque Municipal da Pedra Montada, né? E tem esse nome por causa dessa escultura, né? E o objetivo dela também é a integração homem-natureza. Essa é a Vila de Luiz Carlos, que também faz parte, né, de Guararema, muito visitada ultimamente também. Até tentando criar um vínculo comercial, né, já que Guararema tem um pouco dessa ciência de Luiz Carlos, assim, o pessoal está gostando muito, né, para ir lá de passeios, fazer compras. Hoje em dia chegou a Maria Fumaça na cidade, então um dos pontos da Maria Fumaça é a Vila do Luiz Carlos. Isso na verdade, é um objetivo, né, que Guararema tem, que é de se tornar uma instância turística até 2020. Não conseguiu, tem cidades menores que tem, por exemplo, a de Salesópolis, né? Guararema ainda não conseguiu devido a hoje estar um pouquinho mais complicado em relação a critérios para se tornar uma instância. Explicando rapidinho o conceito de instância, é um sistema de distribuição, de ranking de renda para cidades consideradas relevantes, não só no processo turístico, como em outros processos também. Você destina anualmente uma quantia governamental para essa cidade se manter nesse processo de instância. Vale ressaltar também que é um processo com fiscalizações, etc. Você não só conquista, você tem que mantê-lo. Se não cai. Se não cai, você pode perder também esse benefício. Bom, vou falar um pouco sobre o público-alvo. A gente tem como objetivo as pessoas adultas, né, de grandes centros, residentes das regiões próximas da cidade, né, como São Paulo, Mogi das Cruzes e São José dos Campos. E isso seria, no caso, para a gente atingir os turistas para a cidade, né. Falando aqui rapidinho sobre o turista, né, sobre esse primeiro prisma do nosso consumidor potencial. Bem, o turista, quando a gente se refere nele, é claro, existe uma amplitude, né? Só um turista você pode, enfim. Só que nesse caso de Guararema, por condições, por ser uma cidade pequena, etc., a gente foca o consumidor potencial como pessoas adultas, os shoppers mesmo, em suas regiões, de cidades grandes do seu entorno, como por exemplo São Paulo, Mogi das Cruzes. E o nosso outro consumidor potencial. E para o cidadão guararemense, a gente tem como os principais pilares a consolidação do município, né, enquanto cidade turística. Então a gente tenta mostrar que o morador ele é importante, né, não só o turista que vem para a cidade, mas a gente quer mostrar que o morador ele é importante na cidade. O turismo é uma o sombra. turismo é muito importante também. Essa Até para se consciência tratar de do uma morador, prefeitura, né? você precisa trabalhar também com o morador. Os dois públicos. Sim, conscientizar também. Sabine, bem, nós falaremos agora um pouquinho sobre os principais concorrentes da cidade de Guararema no sentido turístico. Estamos Salesópolis, Campos do Jordão e Poá. Ambas têm uma característica em comum, que é a titulação de instância. Salesópolis é uma instância turística já consolidada, isso já desde as décadas de 80, né, se não me engano, 70, aliás. Campos do Jordão, que é climática, e Poá, que é hidrográfica. Sim. Bom, cada uma possui uma característica que compete a Guararema. Salesópolis tem toda a questão de sustentabilidade, de questões de natureza, etc. Campos do Jordão já parte do prisma da qualidade de vida, da qualidade da proposta de uma vida melhor, de um lugar mais adequado, tanto que o apelido, o slogan da cidade é a Suíça brasileira, né? E Poá no sentido de festivos, de eventos, de mobilizações, datas comemorativas, etc. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa Boa noite, pesquisa. gente. Vou falar um pouco sobre as pesquisas que a gente fez.
mulheres, total de 200. Bom, na primeira, o turismo atualmente em Maranhão é alto. A gente teve um resultado bom, uma resposta boa por parte do morador, né? Quanto o turismo atualmente, né? Hoje em dia ele é algo que ele gosta. A cidade está em processo de transição para o turismo, né? Uma segunda pergunta. Você estava falando um pouquinho do objetivo da nossa pesquisa. Bem, falava-se muito sobre a dificuldade do morador de Guararema em entender o processo turístico, porém não existiam dados, comprovações científicas e acadêmicas, etc., que pudessem nos nortear se isso é verdade ou não. É mais de você visitar a gente que mora lá, de você ouvir, né, sobre essa questão. Bom, a segunda pergunta foi o que ele pensa sobre a expansão do turismo na cidade. E aí a gente já começa a ver que não é tão bom assim, porque ele não acha, ele não tem a visão de que o turismo tem, a cidade até tem o potencial de expandir o turismo devido a até esse processo de transição, né? Tem alguns problemas ainda para resolver. E como ficou sua qualidade de vida após o aumento do turismo? E aí a gente vê que ele está totalmente satisfeito. Totalmente insatisfeito. Insatisfeito. Totalmente insatisfeito. E esse ponto, na verdade, é uma das nossas grandes preocupações. A gente vai atuar com ações mais para frente. Realmente, o guararenense, ele sente que, desde que o turismo se tornou relevante para a cidade, a qualidade de vida dele diminuiu. Ele se sente incomodado. Preocupado com os trânsitos da cidade, se sente menosprezado. Se sente também menosprezado. Além da falta de estrutura na cidade para o tanto do turismo que... Sim, existe também uma questão estrutural. Bem, agora o Gustavo vai apresentar A análise SWOT, a gente começa com as forças, né? Sinalização turística não causa poluição visual, mantendo um ambiente agradável ao olhar do turista e do morador. A sinalização turística da cidade é suficiente, né? A gente vê ela não com uma poluição visual, não tem nada de excesso. É bem feita. Bem feita, realmente. Aumento da atratividade do destino. Bom, o aumento da atratividade do destino é justamente pelo fato dos pontos turísticos, né? Serem não visão de Guararema com relação ao turismo. Boa imagem do visitante quanto à qualidade de vida do morador. A cidade em si, ela passa para a gente, que é visitante, que o morador ele vive muito bem, por ter um ar puro, por ter meio ambiente em volta dele, cidade tranquila e tal. Embora o mesmo não considere isso, né? Exatamente. Contradição do... Imagem turística relativamente consolidada. Bom, imagem turística relativamente consolidada é a imagem de Guararema como uma cidade que traz exatamente O isso. seu consumidor potencial hoje, você sente que ele já entende que Guararema é uma cidade turística. Talvez não o suficiente, por isso tem o termo relativamente, mas é considerado uma força, sim. Políticas públicas de manutenção, limpeza e organização da cidade. Isso é uma cidade livre, né? Isso, mais voltado para o morador mesmo, é uma cidade relativamente limpa, a gente não costuma ver lixo e tal, durante o dia a dia comum, né, fora as datas sazonais. Praças e parques conservados, imagem atrelada ao clima interiorano e tranquilidade de pequenas cidades, de forma diferenciada e charmosa. Aí agora as fraquezas, né? Acúmulo de lixo nos locais de maior fluxo de visitantes. Isso em questões de datas comemorativas da cidade, eventos que a cidade... Quer dizer, você se mantém como uma cidade limpa, porém existe um gap aí com a relação de datas comemorativas com o dia a dia. Parece que a cidade meio que não suporta o visitante, né? Não consegue
Alto custo de vida, que é uma das reclamações do morador, que não é tão barato os preços, nas datas comemorativas os preços aumentam, por conta do turista e tal. As empresas a mais, né? O pessoal também para compactar, tem gente que sai com a mão vazia. Baixa relação entre a sociedade privada e o Contur, falta de estruturação básica a moradores da região mais distante das cidades. Bom, aí nesse ponto é dizer que o morador que é mais próximo do centro, é mais próximo ali dos pontos turísticos de Guararema, ele é um pouco mais favorecido do que o morador da periferia de Guararema, por exemplo. Falta de posicionamento e identidade da cidade, falta de recursos financeiros, falta de informação sobre os atrativos turísticos, isso para o morador mesmo, às vezes falta informação para ele é pouco divulgado os eventos. Isso até para o turista também. Eu, por exemplo, eu vi uma novela lá, existem muitas outras festas comemorativas de Guararema. Muitas vezes o turista não fica sabendo. Horário restrito de funcionamento do comércio. Isso já também por conta da prefeitura, né? Você tem Isso é um ponto que atrapalha tanto o turista quanto os moradores, porque a gente vai querer comprar alguma coisa e o comércio está fechado. O turista vem para a cidade e muitas vezes não tem restaurantes abertos para ele comer. Principalmente em épocas de eventos. E às vezes custa caro também para o comerciante manter um funcionário, né? Porque a rotatividade de ônibus, talvez um domingo, é pequena. Questões trabalhistas municipais. Mídias digitais mídias digitais em fórmulas de eventos para o turismo defasadas, a pouca movimentação de redes sociais, de Guararema, em relação à prefeitura, moradores insatisfeitos com o trânsito que se voltam contra o turismo. Bom, aí vai bem no caso, bate de frente no caso da pesquisa e no caso também do fim do ano em Guararema, né? Natal e tal, e aí a gente percebe como visitante que a cidade não consegue comportar, né? O tanto de carros que vão até lá, não tem estacionamento, não onde parar, é muito trânsito, e se para o visitante é ruim, para o morador é ainda pior. Juntos da sociedade civil para com o conceito de turismo. Nós abordamos na pesquisa, né? Sinalização turística insuficiente, atrativos, restaurantes, hotéis. Como a gente tinha listado em forças, ela é bem feita, mas ela não é suficiente. Você vai para Guararema, você tem uma placa que indica onde é o local. Ela não é suficiente. Embora eficaz aonde se encontra, não é suficiente no sentido quântico. Né? Agora, oportunidades. Chegada do inverno, onde a procura por cidades litorâneas é menor. Aí vai nas cidades próximas mesmo, né, como por exemplo Mogi, em vez de ir para a praia, né, na época de frio, ele pode ir a Guararema, é uma oportunidade para a cidade. Classe média sem condições de fazer grandes viagens para outros estados ou nações. A economia local está sendo menos afetada em relação aos seus concorrentes diretos. Aqui rapidinho, nesse ponto 3, se a gente for listar alguns concorrentes como Campos do Jordão, sofre de forma até consolidada, com crise, né? Até por ser um pouco mais distante dos centros, sobre a classe média sem condição de fazer grandes viagens. É um ponto bom da crise, entre aspas, né? O cara que, por exemplo, ia para Bariloche, não sei, alguma região fria, hoje ele não tem condição de fazer isso. Então ele precisa encontrar destinos, ele não vai deixar de praticar o turismo, a essência do ser humano. Enfim, ele acha lugares mais acessíveis do ponto de vista econômico. Embora o custo de vida de Guararema seja considerado alto, as coisas sejam caras, é uma questão de espaço, é muito mais fácil, muito mais acessível. Ameaças. Concorrentes mais preparados, mercadologicamente falando. Crise econômica e política nacional. Descrença da população perante a figura pública. Isso é em relação a geral, né? A figura pública política é vista de péssimo nome. Verba da Petrobras cada vez mais limitada. Muito bem. Com relação à Petrobras, bem, como nós já abordamos na
trabalho teórico, a Petrobras ela exerce um sistema de royalties para Guararema anualmente. Porém, essas averbações estão cada vez mais baixas. No ano retrasado chegou a 69 milhões no ano de verba de royalties, passou um oleoduto lá, né? No ano passado foi de 45 e a estimativa, segundo o próprio site da Prefeitura de Guararema, é que nesse ano de 2016 seja arrecadado apenas 29 milhões, né? Mais de 60% de decréscimo. Isso é um problema muito grave, um problema econômico muito grave, que afeta toda a questão econômica de Guararema. Bem, agora nós iremos para as nossas ações. A primeira ação que a gente propõe é de um evento chamado Guararema Gastro 1. Bem, isso inclusive também consta na parte teórica, a gente viu que a rotatividade de locais de alimentação em Guararema é muito grande. Existem os restaurantes, etc. E como meio de unificação entre o morador e o turista, a gente pensou na ideia de criar um evento gastronômico para a cidade. E pode passar. O local será no Centro Municipal de Eventos, Jean Carlos Santos de Oliveira, que é um local novo, arejado também, uma região arejada de Guararema, com um acesso até relativamente... Existe um acesso, né? A expectativa de público, nos 3 dias de eventos, será numa sexta, no sábado e no domingo, são de 10 mil visitantes. A ideia consiste, como eu já disse, em reunir os 25 principais restaurantes e ambientes alimentícios da cidade. O objetivo é fortalecer a relação entre os relevantes membros sociais e o conceito base de cidade turística. É realmente unir, juntar esses dois prismas que são de fundamental importância para uma cidade turística, principalmente. Falaremos agora um pouquinho sobre as atividades que ocorrerão. A primeira grande ideia é dar um acompanhamento musical de artistas de Guararema. Ou seja, embora seja um evento gastronômico, ele também abrange outros setores artísticos e culturais da cidade, se envolver tudo de forma geral. Amplo ambiente para alimentação da produtividade, enfim, até semelhante ao sistema usado no Matsuri, né? De amplo alimentício, feiras específicas de degustação de forma mais sofisticada, workshop, uma coisa, sei lá, para você aprender a fazer um alimento mais complexo, né? Palestras também sobre o segmento na região, grande especialista em gastronomia, alguém que entenda da área também, né? Workshops interativos, voltando para o mundo gastronômico, um pouco também sobre o nosso outra atividade, né? E agora nós iremos rapidinho, esses pequenos alimentos são símbolos da nossa ação. A paçoca, o amendoim, ele é feito lá, ele é muito feito no Guararema também. Tudo isso aí relevantes também para, claro, as administrações, o artesanato também, claro. Bom, agora a gente vai falar sobre a nossa segmentação, nosso café. Visando essa deficiência que tem dos moradores, dos comércios, saberem da importância do turismo para a cidade, a gente montou esse plano comunicacional, que é o Viva Guararema, que é conscientizar e sensibilizar a comunidade sobre o valor do turismo para a captação da economia da cidade. Fortalecer o regionalismo, beneficiando o pequeno e médio empreendedor de Guararema. O nosso público-alvo é toda a população de Guararema, assim como todos os comércios também. A primeira ação vai ser um evento informativo dentro do mesmo local que o Gustavo falou, que é Jean Carlos. Serão feitos a distribuição de kits com a sacola retornável, com a logomarca Viva Guararema, uma camiseta que tem até na mesa, um logo, um boné e a cartilha, que na verdade é o ponto-chave dessa ação, que dentro dela vai conter explicando da importância do turismo para a cidade, e do outro lado da cartilha vai ter a agenda.
agenda, que é a nossa segunda ação. Essa ação vai ser feita durante um ano e trimestralmente vai ser feita uma palestra com profissionais conceituados da área. Vai começar em fevereiro, com conhecimento do mercado, em maio, marketing de relacionamento, em agosto, planejamento estratégico, em novembro, neuromarketing. Tudo isso tentando visar mostrar para o comércio a importância da qualidade do serviço deles, da qualidade do atendimento e também para os moradores, mostrar da importância que é o turismo para a cidade, porque eles não têm para onde correr, né? Isso. Toda a divulgação dessa campanha vai ser feita através pelas normas de comunicação da cidade, que é visual legal. Então, serão feitos um banner, que só pode ser feito um banner lá na cidade, mostrando o evento. E outra coisa que a gente quer também estar fazendo na parte de investimento dessa campanha é cotas trazendo os patrocinadores da cidade, comércio local, para estar incentivando eles, para mostrar dessa importância do turismo para a cidade. E para diminuir também o investimento. Essa é a parte de gastos, né? De banner, boneco, camiseta, cartilha, jornal. A estadia de alimentação do palestrante, rádio, a sacola sustentável, o transporte para o palestrante, o FPV, coordenador, colaborador, palestrante, serviços gerais. Esses são os gastos totais. Eu vou falar agora sobre uma outra ação, que é a ação Cartão Viva Guararema, com o mesmo intuito de mostrar para o morador que ele também é importante, ele é até mais importante até mesmo do turista, né? Porque ele olha... Ponto de partida de processo turístico do morador. Isso, E esse é o modelinho do cartão, tem também na mesa, o modelinho. A gente tem o intuito de mostrar, incentivar o morador a participar dos eventos na cidade, a valorizar o comércio local na cidade. A gente tem uma ideia de descontos, né, de 30% a 50% para os eventos que acontecem no município e para os restaurantes, no comércio, de 5% a 20% de desconto. Isso para fazer ele Incentivar ele a comprar. Bem, investimento geral dessas nossas tramitações. O cartão Viva Guararema, ele é um pouco mais enxuto no sentido de investimento, né? R$2.000. O Guararema Gasta, por ser um evento, é uma coisa também que requer uma condição de financiamento grande. E a campanha da comunicação também, que também é relevante, dando um total aí de R$571 mil. Para os padrões de um município, etc., nós consideramos um valor acessível para um projeto anual, um projeto da magnitude que são os nossos. Vai beneficiar a cidade como um todo, Sim, o morador, sim. É realmente um investimento. O ano inteiro. O ano inteiro, normalmente. Agora a gente vai falar sobre o cronograma. A ideia é começar no ano de 2017, passar um pouco essa turbulência política, eleições, etc. O evento, os processos serão realizados em janeiro, fevereiro e março, e o evento será em abril. A campanha de comunicação se estende de janeiro até novembro, com algumas pausas, mas pausas trimestrais, etc. E o cartão de Guararema, a ideia é manter durante todo o ano de 2017, caso ocorra através de pesquisas e análises um sucesso efetivo, manter também o programa do cartão. Na citação final, nós usaremos uma citação do nosso entrevistado, que foi o professor Renato Trezani. Vou ler alguns para vocês. É preciso criar economia criativa, que é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se originam em atividades, produtos, serviços desenvolvidos a partir de conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos,
com vistas à geração de trabalho, aos nossos E planos. Guararema está gatinhando, na verdade. Tá gatinhando Para ele no chegar começo até ainda. a instância vai demorar, mesmo com nossas ações, a tendência é que não chega até 2020, demora um pouquinho mais, mas a ideia é tentar colocar Guararema nos eixos turísticos, né? Bem, esse foi o nosso trabalho, os nossos nomes, o nosso orientador. Bem, concluímos. Nós temos aberto as perguntas. Deixar primeiro os meus convidados aqui. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Destacar algumas coisas aqui. Totalmente profissional a postura de vocês. Os slides muito bem feitos, a projeção. As fotos ficaram perfeitas. Não ficou aquela foto desfocada. Que até no plástico vocês conseguiram um projetor muito bom também, inclusive. Né? Então isso é profissionalismo, né? Então isso é muito importante, porque às vezes trazer, até começar pelos equipamentos também, até na hora da visualização ficar nítida, né? Poder ficar uma foto totalmente desfocada. Trazer o material aqui como exposição também, isso foi muito bom. Também um outro detalhe também, a postura da apresentação de vocês, não foi aquele jornalzinho, foi um completando as informações do outro, uniforme também, né? Sim. Um pessoal de um lado com uniforme preto e branco, o outro com azul e preto aqui, então isso deu uma questão muito bacana na principal apresentação. No quesito do projeto também, parabéns, gostei. São ideias viáveis para realmente pela capacidade arrecada e por ter essa percepção que vocês pesquisaram bastante lá, para poder entender que eu, por exemplo, não tinha essa percepção que o morador estava incomodado com o turismo. E depois, eu estive, no final de ano, corrida, não consigo ir para Guararema. Eu vontade de ir, mas não consigo no final de ano. Mas também essa percepção de que o comércio local também é fechado. Não sabia disso, né? O comércio é fechado na hora que mais precisa. Então, eu sei que aqui em Mogi parece que tem uma autorização na prefeitura que você consegue, você paga um pouco a mais na prefeitura para você estender o horário. Então, seria interessante a prefeitura também, de repente, auxiliar o consumidor lá e incentivá-lo para que ele deixe o comércio, possa deixar o comércio aberto, porque ele vai estar lucrando e a prefeitura também estará lucrando. Outra coisa que eu queria destacar também, alguma coisa que poderia só melhorar, né? No caso da amostragem, vocês entrevistaram 200 pessoas e Guararema tem 28 mil. Eu teria entrevistado um pouco mais, né? Pegar pelo menos ali umas duas. Eu sei que é difícil, não dá tempo, né? Mas só uma sugestão. Seria pelo menos umas 2.000 pessoas, né? Aí poderia estender essa pergunta via redes sociais, no Google Drive, para poder coletar mais informações também, que também talvez alguma outra informação seria relevante. Mas a pesquisa foi muito bem feita para ter essa percepção. Uma coisa que eu senti falta foi, por exemplo, no evento que vocês falaram gastronômico, da movimentação financeira, mais ou menos, que isso renderia para a cidade. Vocês teriam noção, mais ou menos? Bem, a ideia de lucratividade é arcar pelo menos com, a priori, pelo menos no primeiro evento, cobrir os gastos. Né? Certo. Mas não existe uma amostragem total, até porque a questão de cobrança, de entrada, é algo mais burocrático, até por questões do cartão vai ser muito mais barato para o morador. Sim, foi interessante, esse projeto é viável de ser feito, né? Mas conseguir estimar quanto, por exemplo, o gastronômico, quanto renderia de movimentação financeira, porque aí vocês conseguem investir, olha, o evento vai se investir R$200 mil, porém nós temos a previsão de R$1 milhão de movimentação financeira lá. Então o pessoal já cresce os olhos, opa, então é interessante, eu vou investir ali. Outra questão também que eu achei interessante, que vocês poderiam ter completado, sugestão apenas, né? Já que Guararema tem carente de eventos, poderia ter alguns outros eventos também ali que seria interessante, que atrairia, por exemplo, o turismo. Usar o rio, eu sei que tem aquele evento de boia, sim, lá, né? Todo ano. Mas de repente vamos pensar em algum evento esportivo, canoagem, corridas de rua,
para aproveitar, porque isso gera também uma movimentação financeira, encontros públicos, movimenta a cidade, movimenta os moradores também, que eles querem participar, eles querem assistir, e também movimenta o turismo também, né, porque acaba vindo participantes, igual a corrida de rua, eu conheço muitos adeptos dessa prática, que eles acabam, por exemplo, quando a cidade é um pouco distante, eles ficam lá no hotel, eles acabam consumindo na cidade, e isso também se torna um atrativo. Então seria só uma ideia ali para completar também. Agora, no quesito total, vocês estão de parabéns, gostei muito da apresentação, gostei muito do projeto, creio que é um projeto viável e a médio e longo prazo aí nós podemos ouvir muito falar de Guararema e ela ser uma referência nacional no turismo aí. Parabéns pela iniciativa e parabéns pela ideia. Obrigado. Parabéns a vocês pela apresentação, parabéns aos convidados que aqui estão. Vou repetir alguns fatos que foram colocados aqui. Parabéns pela organização, modelo de mesa, a apresentação dos indivíduos desde o início. Cuidado, mesmo sendo citação, de uma próxima vez para vocês lerem, pega uma palavra, pesca uma palavra e joga o sentido, não precisa ler a citação toda. Isso é uma dica de apresentação para vocês. Bom entrosamento do grupo. Vocês têm um cliente que é uma prefeitura, falaram do Contur. Eu fui encarregado de promoções e marketing da Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba durante 2 anos. Sinto muito à vontade de estar aqui, estar, na verdade, opinando no trabalho de vocês, fora outros dados econômicos que eu já trabalhei. E eu posso dizer para vocês que o potencial de Guararema, ele é muito grande. Eu já fechei vários negócios no próprio mirante do chileno. Inclusive, esse levantamento precisa ser feito, porque tem cliente meu que vem da Itália para cá e ele faz questão de fechar negócio no mirante. O da filha dele não foi tão bem sucedido assim, né? Uma outra proposta, mas o mirante realmente é extremamente tradicional e a clientela que frequenta Guararema é uma clientela de alto poder aquisitivo. Então, sim, exatamente. Eu sou um cliente de lá. Aliás, o percurso todo, a viagem é muito agradável. Então, é bem bacana estar trabalhando isso. Vocês têm um problema grande. Na própria pesquisa, o cliente se demonstra insatisfeito. Eu não entendo, talvez, essa insatisfação no caso de Guararema. No caso de Ubatuba eu entendia, porque em Ubatuba a gente, como eu era concursado, eu peguei a gestão de vários prefeitos, e cada prefeito tinha um público-alvo diante do turismo. É que o morador, ele vê a falta de estrutura, que até a gente comentou no trabalho. E eu diria que essa é a maior insatisfação do morador hoje, é com relação a isso. A estrutura tem um pouco também de tradicionalismo no sentido histórico. Né? Guararema ainda começa esse processo turístico. Talvez o morador ele não tenha ainda Esse tradicionalismo, eu posso falar um negócio para você, qualquer lugar do mundo existe. Sim. Qualquer lugar do mundo você vai viajar para uma cidade pequena da Itália, você viaja para uma cidade pequena dos Estados Unidos, da França, você vai achar isso. Ele existe. Porém, o turismo, a proposta de marketing de vocês, ela não pode ficar atrás. Então ela tem que trabalhar e mostrar os benefícios que realmente o turista traz. Justamente por causa disso, que você levantou um ponto importante, ou seja, estrutura. Essa estrutura ela tem que aparecer. E estrutura no ramo político não é algo difícil de você estar investindo. Então é problemático isso, porque no meu caso a gente tinha turistas que realmente, não é o turista que a gente quer, o morador não quer, que ele deixa a lista na praia. No caso de vocês, como bem falado numa parte da apresentação, foi bem colocado, não é a espécie turística que o Guararema recebe. O Guararema recebe um turismo com um maior poder de informação, um poder aquisitivo bem melhor. Né? Então isso é um desafio para que vocês tenham aí justamente para, na verdade, trabalhar justamente esse morador, que como vocês colocaram justamente dentro de uma das ações de mercado, o próprio cartão ele vem a trabalhar essa questão de fidelização. Os concorrentes de vocês, levantando, Poá, eu acho que Guararema realmente tem um potencial justamente pelos restaurantes muito maior, Campos do Jordão é imbatível, no caso, tá? E Salesópolis eu ainda acredito em Guararema. Então, assim, falando justamente sobre o suspeito, eu gosto de Guararema bastante. Gosto muito do clima de lá, então eu acho que dando as oportunidades de Guararema, eu acho que, como eu já falei aqui, o potencial é muito grande.
A análise de SWOT de vocês, perfeita. Em relação a pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Bom levantamento de dados. A questão da sinalização de Guararema é grave. Então, assim, a questão de hotéis, eu mesmo já fui para lá no final do ano passado para fazer ficar no final de semana e realmente não consegui achar o hotel de Guararema. Era muito simpático, né? Muito simpático, muito agradável, mas a sinalização de pé. Inclusive, parei em frente a uma fábrica de azulejo, ele estava fechado, depois tinha um outlet do lado, e aí não tinha informação, não tinha uma placa que indicava a porcaria do negócio. Se você não estiver ali no centro, se você se afastar um pouco mais. E isso se resolve, isso é ponto fraco. Sinalização tem que ter ponto turístico, tem que investir. Eu senti falta, no caso do que vocês colocaram, principalmente em relação a mídias sociais. Eu acho que a mídia social hoje em dia é um fator fortíssimo que tem que ser levantado e só viria acrescentar ao trabalho de vocês. Fora todos os outros pontos que realmente estão muito bons, mas hoje a parte digital, até por causa do aplicativo, para você poder trabalhar isso, principalmente num fator turístico, que você, qualquer coisa, para onde você vai, você digita o endereço, é fundamental. Inclusive fazer um levantamento de aplicativos turísticos e ver o que pode ser feito nesse sentido. Na verdade, nós até fizemos um outro trabalho do professor Fábio, com análise digital, e nós citamos isso aí. Muito nós bom. não temos colocado aqui no... Não tem problema, o importante vocês sabem. Aqui a gente está, eu costumo dizer que isso aqui é uma última aula. Eu não tô a gente fez toda a análise de internet da Prefeitura de Guararema, e assim, eles estão fracos, completamente fracos. E a gente fez um comparativo com por exemplo, você é muito longe da Prefeitura de São Paulo, dispõe de vários aplicativos de turismo da cidade, da virada cultural, tudo. Então a gente fez essa análise nesse trabalho. Muito bacana. É importante que vocês sabem disso. Então vale aqui a minha consideração, vocês já sabem, dá para cada um guardar e aí pensar num projeto futuro. Questão do festival, eu achei fantástico. Eu fiz Festival Gastronômico em Ubatuba, primeiro festival gastronômico, só que eu fiz o primeiro festival gastronômico e cultural de Ubatuba. Então, fica a dica, o gastronômico não é, isso aí é uma questão de mimimi, ou para lá ou para cá, mas eu achei legal essa questão da cultura, dos eventos, da engenharia, da troca de receitas. Nós, por falta de espaço, nós fizemos, e inclusive economiza isso, não sei se é ideia do intuito, mas isso não vem ao caso, nós fizemos o festival gastronômico no próprio restaurante, de cada um participando, inclusive com promoções, com descontos. Nós tivemos o apoio da própria Visa, cartão de crédito, pague com Visa e automaticamente você tem um desconto. Então você tem aí, diante disso, alguns parceiros que vocês podem, na verdade, trabalhar. E principalmente, vocês falaram aqui de trazer ações, demarcar a cidade, legal, bacana. Eu trabalhei muito, boa parte da rede, boa parte do festival gastronômico que foi feito com dinheiro de patrocinador. Sabe como? Passando promocional na cidade. O cara vinha para uma praia, Tamambuca, por exemplo, ele queria montar ali uma tenda no verão, uma tenda para ele botar uma recreação. A gente cobrava. Porque o espaço público, na verdade, qualquer um que queira fazer qualquer demonstração em espaço público, ele, na verdade, ele deve uma satisfação no setor de mobiliários urbanos da prefeitura. Então, ele tem que tirar autorização se a prefeitura, na verdade, quiser deixar a ação de graça, é uma opção, mas se cobra. O espaço, ele é público, justamente se cobra porque parte do princípio que na administração pública, na gestão pública, esse dinheiro vem e automaticamente ele vai ser revertido em prol da população. Então é importante essa demarcação e o que vocês têm de mais importante são os restaurantes, né, junto com os hotéis. Então é fazer aí um intercâmbio bacana entre eles para poder trazer justamente esse tipo de situação, os workshops bacana, a parte cultural, ela tem que estar sempre atrelada, né? E aí varia a questão que vocês podem fazer. Vocês falaram de neuromarketing, o que vocês podem fazer de neuromarketing? Algo sensorial, mostrando a parte da cidade, do cheiro. Isso Na é legal. verdade, o neuromarketing é a palestra, né? É boa. Quem é dessa palestra? Fernando. Tá, e ia ser uma palestra só? É uma palestra. É trimestral, palestra trimestral. Para incentivar o comércio, para... Posso dar uma dica? Bacana colocar o cara lá para dar palestra, mas assim, quando você trabalha a parte interna de empresa, você quer dar uma continuidade, é legal você ter justamente palestrantes como vocês deram palestra aqui.
Vocês são palestrantes. Vocês são profissionais de marketing. Vão sair de futebol na mão. Vocês vão levar. Quem vai trazer o cara lá para o seu programa? Traz o cara. Tudo bem, mas você tem que ter a continuidade, são vocês. Vocês falaram muito melhor do que muita gente que eu já vi falando por aí. São vocês. Para de terceirizar. Vocês são a empresa, vocês vão dar o treinamento, vocês, na verdade, vão criar e vocês vão ganhar dinheiro com isso. Porque vocês também não estão se formando, pagaram a faculdade para nada. Eu cobro. E cobro caro. Entendeu? Então, assim, então vocês, essa é a parte, a apresentação do TCC, que o professor Pedro fala bastante, é isso. Vocês, na verdade, substituem, traz o cara ali, mas ele tem nome, por que ele tem nome? Quem errou? Amanhã os caras começaram com vocês. Então, cuidado com esse negócio de palestrante, porque o cara vai adorar ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais para ir lá falar 2 horas e ir embora. E para falar tudo o que já sabe de forma diferente. Ou então contar a vida dele, passa 2 vídeos motivacional, todo mundo sai lá com o canal, mas sai dele lá. São vocês. Tá? Então, automaticamente é isso. Dá uma melhoradinha no modelo de cronograma ali, que está bem apresentado, mas precisa de modelos que, na verdade, vão facilitar quando vocês tiverem no empenho, acabam demarcando isso no cenário estratégico da empresa de vocês. E felicidades, parabéns. Obrigado. Tentar não ser muito repetitivo aqui, que já foi dito bastante coisa, mas fico bastante feliz porque, às vezes, quando a gente traz uma banca, a gente nem fala, olha, trabalha a cabine. Pega leve, se tiver 6 meses para fazer parte A, parte B, e aquela preocupação, o que você acha que vai sair? Mas aqui, muito pelo contrário, a gente conseguiu ver que vocês reúnem os pré-requisitos necessários para sair da faculdade e atuarem como profissionais de marketing da maneira com que o mercado exige, né? Em chegar e apresentar isso daqui, por exemplo, para o poder público, né? A questão da gestão do tempo, vocês foram precisos, os detalhes que vocês trouxeram aqui na apresentação. Não sei se dentro dos convidados vocês chamaram alguém do poder público para apresentar. Moradores. O pessoal já está ambientado com o que foi apresentado aqui. Vou fazer um pouquinho mais um reforço do que o Marcos falou aqui. Eu acho que um dos caminhos para que vocês consigam realmente colocar isso em prática é o público, porque ele tem um poder deliberativo em cima do legislativo para poder pressionar a criação aí de dessa necessidade de um projeto, de contratação de uma empresa, coisas mais ou menos nesse sentido. Eu falei do tempo, porque quando a gente fala de poder público, geralmente você tem que entregar, já vivenciei isso, você tem que entregar uma pasta para a prefeitura, você tem tantos minutos para apresentar, não apresentou, abraço, acaba a apresentação, porque tem outra empresa para apresentar depois de vocês. Então vocês tiveram esse cuidado, né, de fazer essa apresentação de uma maneira clara, dentro do que era o proposto, né? Do trabalho escrito, que lógico, da parte que vocês me entregaram aqui do TCC, os dados que vocês trouxeram foram muito precisos. Isso para o poder público é muito importante. Não consigo trabalhar se não tiver dados que justifiquem algo que seja uma proposta, porque vocês trouxeram aqui é uma proposta, uma ideia. Mas só uma ideia, por mais que seja genial, eu não consigo justificar para o poder público, vamos fazer isso. Então, o que vocês trouxeram, sim, justifica para o poder público. A gente precisa fazer isso. Não é só uma ideia legal. A gente tem uma necessidade real e clara aqui através dos dados que vocês trouxeram. Né? As ações, né? O poder público, por trabalhar dentro da prefeitura aqui de Mogi, precisa muito de produtos. Né? A gente não consegue vender saúde, a gente não consegue vender educação, a gente consegue vender o Viva Guararema. Né? Então, é muito difícil eu vender turismo, mas o Viva Guararema é um pouquinho mais fácil de vender. Vocês conseguiram consolidar isso aqui tanto na apresentação, né, os dois aqui já falaram da postura, mas eu vou falar da postura, né, do visual. O visual da apresentação mostrou isso de uma maneira muito tranquila, colaborou para que essas propostas de vocês aqui ficassem muito claras. Só uma questão que eu acho que também foi falado aí, acho que a gente está dando esse feedback porque a gente está vendo uma coisa muito fácil de ser implementada, muito fácil, com pequenos ajustes que vocês têm para chegar no Cultura, apresentar isso daqui e de repente virar isso para um próximo estágio. Né? Então, primeiro, eu acho que essa questão aqui até o Marcos falou dessa troca, de repente, de empresas que possam fazer um tipo de parceria nesses momentos turísticos,
né? Mogi faz um pouco isso de uma maneira muito tímida, mas já faz isso, porque vocês propuseram aqui o cartão Guararema, e lógico, alguém vai pagar isso, né? Tipo, o impacto de subsídio disso daí precisaria ser calculado de repente para apresentar esse poder público. Ó, a gente vai ter que gastar dando esses descontos X, e vocês já poderiam vincular esse X com as parcerias, ou seja, a soma aí daria zero, né? Vocês não teriam custo para isso, né? Então fica a dica para que isso seja uma coisa funcional, para que vocês desenvolvam essa apresentação aí de uma maneira interessante para o poder público. Mas vocês levantaram pontos, e aqui eu vou encerrar a minha fala com o que vocês, né, trouxeram da citação do professor Renato, né? Entender que não só turismo, mas todo o dinheiro que entra no município, ele traz geração de trabalho e renda, que são sinônimos de desenvolvimento. Toda cidade quer se desenvolver. Não existe um gestor, o poder público não enxerga outra maneira de poder mostrar o trabalho, né? E mostrar o turismo como um pilar de desenvolvimento para a cidade é fundamental. Então, ficou muito claro isso na apresentação de vocês, né? Eu acho que são, né, a banca que trouxe esses pequenos detalhes, mas que realmente assim, são detalhes para uma apresentação profissional. Eu me senti numa apresentação profissional, não tem nenhuma diferença do que vocês me mostraram aqui, de várias vivências que eu já tive dentro da área. Então, não posso dizer mais nada do que parabéns para vocês. É isso aí. Vamos tirar uma foto com o grupo aí, né? Vamos tirar uma foto. Registrar uma. Como é que tira?